Olá, irmãos, nós estamos de volta aqui e eu vou fazer então aqui as aplicações a respeito dessa eterna presença do Deus da paz e como é que nós podemos desfrutar mais e mais da presença de Deus. Como eu falei aos irmãos, e eu já na primeira mensagem que nós pregamos, eu falei que Deus é santo. E sendo um Deus santo, Deus ele não compactua, ele não tem pacto com o pecado. Deus não tem prazer no pecado. E como eu falei aos irmãos, todo pecado provoca a ira de Deus porque Deus é santo. O nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. O Filho é chamado de ente santo. Então nós percebemos que Deus é um ser santo. Então, como é que nós, como cristãos, então, devemos nos comportar? Lembrando também os irmãos que, como crentes em Cristo, nós somos chamados para ser santos. Então isso implica o seguinte: se nós quisermos aprofundar a nossa comunhão com Deus, experimentar da presença de Deus cada vez mais na nossa vida, nós precisamos também ter uma vida santa. Uma vida que busca imitar Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui de uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos. Por mais que nós lutemos e tentemos caminhar de acordo com Cristo, nós vamos de vez em quando ter alguns escorregões. Não é que esses escorregões necessariamente tem que ser uma coisa comum, nós temos que evitá-los o máximo possível, mas requer da nossa parte, sim, uma dedicação em cada vez mais nos modelarmos à imagem de Cristo Jesus. Então precisamos também ter uma vida santa, uma vida que busque a pureza de acordo com a vontade de Deus. Então o ponto que nós temos que destacar aqui para nós aplicarmos isso, antes até de ir para os princípios, eu quero dizer para os irmãos que também ser santo não quer dizer que a gente não pode brincar, viu? Tem pessoas que acham que ser santo é você ter uma cara sisuda, uma cara fechada, com aquela cara de uma pessoa que olha tudo de uma maneira, né? Não é isso. Nós temos as nossas personalidades que Deus nos deu, as nossas características. Então, ser santo não destrói isso. Ser santo aperfeiçoa. Então, a pessoa que é brincalhona, claro que ela vai evitar exagerar na brincadeira, mas quando ela for brincar também, ela vai brincar com coisas que são verdadeiras, com coisas que são puras, não ficar usando elementos impuros para ele não vai, mas ele vai ser uma pessoa brincalhona, né? Nós temos aqui testemunhos, registros a respeito de um pregador chamado Spurgeon, né? Charles Spurgeon, foi um pregador inglês batista, e alguns dos seus biógrafos, fala que uma das características de Spurgeon é que ele era muito brincalhão. Mas eu acredito que as brincadeiras que ele fazia não era brincadeira com coisas más. Então nós temos que tomar um cuidado de achar que a pessoa santa é aquela pessoa que não brinca, que não sorri, que só sempre está séria. Não é isso. A pessoa santa é aquela que tem compromisso com a verdade, e mesmo que ela for brincar, ela não vai ficar brincando com coisas que desagradam a Deus. Ela vai saber usar a maneira de fazer as pessoas sorrirem, mas sem que ela ofenda a imagem e semelhança de Deus, sem que ela profane algo que é verdadeiro, que vem da parte de Deus, sem que ela ofenda as pessoas quando for brincar, mas ela vai saber então dosar as brincadeiras dela. Então tomar cuidado também com isso, que ser santo não é uma pessoa que fica com a cara sisuda. Ser santo é uma pessoa que imita Cristo Jesus. Então um dos pontos importantes é que nós precisamos ter uma vida pura, buscar ter uma vida de santidade diante do Senhor. E naturalmente, irmãos, isso implica no quê? Conhecer a verdade. O apóstolo, ou melhor, Davi, ao escrever o Salmo 119, ele diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que dirigia Davi, o que conduzia Davi, os seus pensamentos, as suas emoções,
a sua vontade eram as Escrituras Sagradas. Então, nós como cristãos, se nós quisermos experimentar cada vez mais da presença de Deus, da vontade, da paz de Deus em nosso coração, nós temos que ter compromisso com as Escrituras, de aprender as Escrituras, mas também colocar em prática na nossa vida. Pô-la em prática na nossa vida. Então, estudar a vida de Cristo, imitar a Cristo, porque Ele é um modelo maior para nós de santidade, de piedade. Então, precisamos sermos imitadores de Cristo. Então, nós temos que ter um compromisso de ter uma vida santa. Então, com relação, temos que abandonar a mentira, temos que abandonar a falsidade, temos que abandonar a arrogância, temos que abandonar o orgulho, temos que abandonar a mesquinhez, temos que abandonar aqueles pecados particulares que nós temos que largar aquilo de lado e, em vez de nos apegar a isso, nós fazer o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda, né, segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então é alguém que ocupa o seu coração e a sua mente com a lei do Senhor, com as Escrituras. Ele quer conhecer mais a Deus, ele quer conhecer mais a Cristo, ele quer entender qual é a vontade de Deus para a vida dele. Então ele faz uma resolução de ter uma vida santa na presença de Deus. Então, irmãos e ouvintes, não se iludam. Deus não tem comunhão, né? Deus não tem participação numa vida que vive em pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Então, se nós quisermos ter uma vida de comunhão, experimentar da paz de Deus, experimentar do próprio Deus, nós precisamos buscar ter uma vida santa, sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. E dentre ela, então, nós precisamos estudar a palavra, guardá-la em nosso coração, meditar nela dia e noite, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Porque se nós estudarmos as Escrituras, nós vamos conhecer a Deus, saber qual é a vontade dele, como é que ele quer que nós pratiquemos determinadas coisas. Então, faça essa resolução na sua vida, faça esse compromisso na sua vida de você ocupar a sua mente, ocupar o seu coração com a palavra do Senhor, guardá-la no seu coração. Pegar um texto, estudar o texto, entender aquele texto, guardar no coração, refletir sobre ele, buscando entender o que Deus quer que você entenda ali e o que Deus quer que você pratique. Então é importante que você tenha esse compromisso com Deus de ter uma vida santa. Esse é um meio de graça que Deus deixou e é assim que nós desfrutamos da presença de Deus. Um outro meio de graça que o Senhor deixou para nós desfrutarmos da presença dEle na nossa vida é a oração. Precisamos ter momentos com Deus de oração. Eu sei que cada um conhece o seu horário, eu não vou aqui dizer para os irmãos como é que tem que ser a vida de oração de vocês, né, quantas horas vocês têm que orar, não vou fazer isso. Né, o que eu vou dizer para os irmãos é que nós como cristãos, desculpe, eu estou com a garganta um pouco seca, irritada, nós como cristãos precisamos ter um momento particular com Deus. O horário que os irmãos vão passar na presença de Deus, aí é cada um que vai entender isso. Eu acredito que quanto mais nós experimentamos de Deus, mais tempo na presença dele nós queremos ficar. Quando nós olhamos para os puritanos, para a reforma, nós vamos ver que aqueles homens passavam horas e horas orando na presença de Deus. E eles não faziam isso só por fazer, eles tinham prazer de estar na presença de Deus. Eles tinham prazer de ter comunhão com Deus. Eles tinham prazer de experimentar de Deus. Então, quando nós amamos a Deus e quando nós temos prazer em Deus, Deus é mais glorificado na nossa vida quanto mais prazer nós temos nele. Então, é natural que um crente queira orar. O Senhor Jesus ensinou os discípulos a fazerem isso. Lá em Lucas capítulo 11, eu convido aqueles que estão com as suas Bíblias aí a acompanhar comigo. Lá em Lucas capítulo 11, Jesus ele vai estimular os discípulos a orar. E lá no capítulo 11 de Lucas ele fala assim: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á.
Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então veja bem, aqui o pedido aqui é para que Deus dê o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão divino quanto o Pai e o Filho, é tão glorioso quanto o Pai e o Filho, é Deus também. Então veja que Deus dará Deus para nós. E essa é a ideia. Então isso é comunhão com o Senhor. Uma das coisas que esse texto aqui nos chama a atenção é que os discípulos do Senhor Jesus, vendo ele orar, né, eles pedem para Jesus, ensina-nos a orar. Ele não pediu para Jesus ensiná-los a fazer milagre, ou expulsar demônios, ou fazer curas, ou fazer sinais e maravilhas, não é isso. O que eles estão pedindo para o Senhor Jesus é ensina-nos a orar, porque eles sabiam que o poder que Cristo tinha, e esse poder que ele exercia sobre os demônios, sobre o corpo físico, sobre a natureza, era um poder que vinha do resultado da comunhão que ele tinha com o Pai. Então eles olham para isso e ficam admirados, eles querem aprender isso. Então Jesus vai e ensina os discípulos a orar. Então, irmãos, olha, a oração é algo fundamental da nossa vida. Não existe cristianismo sem oração. Veja bem, eu quero deixar bem claro para os irmãos o seguinte: não se iludam, não se enganem. Não existe cristianismo sem escrituras. Não existe cristianismo sem comunhão com Deus. Não há como nós experimentarmos da presença de Deus se essas verdades não estiverem presentes na nossa vida. Não há como ter comunhão com Deus Santo se nós também não formos santos. Então é importante que nós tenhamos um compromisso com Deus de ter esses momentos com o Senhor. É claro que ter momentos com Deus é abrir mão de muitas coisas. Talvez você que gosta de entrar na internet, né, ficar lá fuçando coisas, você vai ter que largar isso. E essas coisas passam. Talvez você que gosta de jogar muito, você vai ter que deixar o joguinho lá de lado e se dedicar a um tempo com Deus, reflexão, em oração, em meditação. Há um teólogo norte-americano chamado Jonathan Edwards, ele fez uma série de resoluções, e uma das resoluções que ele faz é que ele iria conhecer a Deus o máximo que ele pudesse conhecer. Tudo aquilo que Deus revelou a respeito dele nas Escrituras, ele fez uma resolução de estudar tudo isso e conhecer tudo isso. Agora, é bem verdade que para isso, então, ele teve que se dedicar a isso, se disciplinar a isso. E ele passava tempos, irmãos, depois que ele estudava as Escrituras, ele meditava nas Escrituras, fala que ele ia caminhar meditando nisso, orando e buscando a Deus em oração. E havia um momento que ele sentia uma presença de Deus tão grande na vida dele que, segundo o registro que nós temos, que ele quase que entrava em êxtase de tão delicioso que era aquele momento com Deus ali. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser loucos, viu? Eu estou dizendo aqui que nós buscamos comunhão com Deus. Então um crente verdadeiro faz isso. Nós temos que lembrar de Moisés. Moisés vai até Deus e diz para Deus assim: se tenho achado graça diante do Senhor, então ensina-me o teu caminho. E Deus diz: farei isso. Ele diz: se tenho achado graça diante dos teus olhos, vá conosco, porque se o Senhor não for, não vou. E Deus diz: farei isso. E aí parece que Moisés se torna mais ousado ainda. Ele diz: rogo-te que mostra-me a tua glória. E o que Deus faz? Deus então diz para Moisés: eu vou te colocar na fenda da pedra, ali vou colocar as minhas mãos sobre você e toda a minha bondade vai passar diante de você. E você vai me ver pelas costas. Mas toda a minha bondade vai passar diante de você. Então Moisés rogou a Deus por isso. Clamou a Deus por isso. Então nós também podemos fazer isso, irmãos. Orar ao Senhor. Suplicar a Deus por isso. Então Cristo Jesus, ele garantiu para nós tudo isso. Ele conquistou para nós tudo isso. Por isso que lá em Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, Paulo diz que isso provém de Deus.
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e deu a ele o ministério da reconciliação. Então agora é como Deus falando por meio de Paulo, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens a ele, para que experimente dessa comunhão com Deus. Se você não tem prazer em Deus aqui na terra, você não terá prazer em Deus nos céus também. Não se iludam. Começa aqui essa realidade da comunhão com Deus e experimentar da presença de Deus. Então precisamos buscar ter uma vida santa, precisamos ter um compromisso de encher o nosso coração das Escrituras Sagradas para que ela nos conduza a meditar nela dia e noite. Precisamos ter esse compromisso da oração, da comunhão com Deus, e não trate a oração como vamos dizer assim, como um amuleto de sorte. Não, trate a oração como comunhão. Você está entrando em comunhão com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Naturalmente, irmãos, nós também temos como meio de graça a igreja que nós frequentamos, os irmãos em Cristo. Então é importante que nós também tenhamos um relacionamento com os irmãos em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina isso, que nós devemos estar juntos, né, tendo comunhão. Lá em Atos, capítulo 2, nós vamos ver isso, que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e eles tinham tudo em comum, né, distribuíam os seus bens de acordo com cada um tinha necessidade. Né, fala que em todos havia temor de Deus, eles tinham tudo em comum. Então isso era importante. O texto diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Então essa é a comunhão com a igreja. Então Deus nos deu essa graça de termos uma igreja e de termos comunhão uns com os outros. Precisamos evitar todo tipo de contenda na igreja, de problemas, de inimizades, porque nós fomos chamados para o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento dele também. Então é importante que nós tenhamos uma igreja para frequentar, para adorar. E no nosso caso aqui, os irmãos, graças a Deus, temos uma igreja aqui onde nós podemos nos encontrar. Agora, desculpe, agora nós estamos impedidos disso, mas é importante que nós tenhamos esse compromisso, sim, de ter comunhão com os irmãos. Eu costumo dizer que a igreja é igual a minha família. Aqui nós temos problemas, nós choramos, nós rimos, nós ficamos bravos uns com os outros, nós pedimos perdão um para o outro, né? A igreja não é diferente, é uma família maior, com mais pessoas, né? Com culturas ali, familiares diferentes, mas é lá que Deus quer que nós também estejamos e tenhamos comunhão uns com os outros. Então é importante que nós também participemos disso. Um outro meio de graça que o Senhor deixou são os sacramentos, né? Os sacramentos que Ele deixou, a ceia e o batismo. Então os que entram numa aliança com Deus se batizam, fazem parte de uma igreja, né? Então estreitam seus laços com o Senhor com eles, e também participamos da ceia do Senhor, porque ela aponta para nós, faz com que nós lembremos daquilo que Cristo fez em nosso favor. Então a ceia é algo importante para estreitar a nossa comunhão com Deus. Se afastar da ceia é a pior coisa que tem. Você está negando o cristianismo, você está negando o evangelho, que ele é eficaz na sua vida. O crente, ele quer participar dessas coisas. Então é importante que também nós tenhamos esse compromisso, né, de estarmos participando desses meios de graça que Deus deixou. E os irmãos sabem que o principal meio de graça é a pregação da palavra. É importante que nós, como eu falei no começo, é importante que nós tenhamos esse compromisso de ouvir bons pregadores, não é qualquer pregador, porque tem pregadores aí que são, desculpe a expressão, mas que são picaretas. Mas ouvir pregadores que são comprometidos com as Escrituras, com a palavra de Deus, homens que na verdade são revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo para expor as Escrituras Sagradas. Então nós temos que ouvir esses homens piedosos. E graças a Deus nós temos homens assim aí, não vou citar nomes aqui agora, mas temos homens piedosos aí que têm sido bênção aí nas nossas redes sociais aí, mas tem também aqueles que são perigosos e não escutem eles. Tome muito cuidado com isso. Então é importante que nós tenhamos compromisso de ouvir pregações, mensagens bíblicas para fortalecer o nosso coração, porque ela é a palavra do Senhor Deus. Então, irmãos, mas particularmente nesses momentos que vocês estão juntos aí em quarentena, é importante que vocês tirem um momento aí para estar com Deus, com a sua família, né, orando ao Senhor,
e desfrutando dessa presença de Deus. Deus assim quis fazer. Deus quis estar presente conosco. Deus quis dar a sua pessoa para nós experimentarmos dela. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não despreze isso. Vou usar um termo aqui um pouco diferente, né? Tome posse disso. Abrace essa verdade. Entenda que Deus quer que você desfrute dele e o glorifique. Essa é a intenção de Deus. Deus quer que você mergulhe no conhecimento dele e conheça cada vez mais. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para isso nós fomos criados. Esse é o ponto maior da nossa vida. Então abracem isso, irmãos, e permita que isso domine a vida de vocês. Não fique se ocupando com coisas temporárias. Use sim as coisas que são legítimas, mas não permita que elas ocupem mais o seu tempo, mas que Deus seja aquele que ocupe a sua mente, o seu coração, e que você desfrute desse Deus mais e mais. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue fortalecendo. Eu quero dizer para vocês que Deus está aí com você agora. Deus está presente aí com você. Talvez você não está percebendo isso, mas olhe com os olhos da fé. Olhem confiado no Senhor. É isso que Hebreus diz, né? Que todos que se aproximam de Deus, creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia no Senhor e creia que Deus está presente 24 horas na sua vida. E que Deus quer sim que você desfrute mais e mais da comunhão com Ele. Deus abençoe, irmãos. Assim então encerro essas mensagens lá em Filipenses e como é que nós podemos desfrutar da paz de Deus em nosso coração. Deus abençoe os irmãos. Amém.